Enquanto todos discutiam na recepção, a garçonete viu o milionário árabe e o cumprimentou em árabe. Entre taças de champanhe e a confusão no Copacabana Palace, Yasmin notou o homem de traje branco que observava tudo em silêncio. Ignorando protocolos, aproximou-se. "Ahlan wa sahlan", disse ela. Um simples cumprimento em árabe que transformou o semblante sério dele em um sorriso revelador. Naquele instante fugaz, dois mundos distantes se conectaram. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Yasmin sentiu o suor escorrer por suas costas enquanto equilibrava a bandeja de canapés entre os convidados do evento. O ar-condicionado do Copacabana Palace parecia insuficiente para tantos corpos em trajes formais naquela noite de verão carioca. Enquanto circulava pelo salão de mármore, captava fragmentos de conversas em português, inglês e outras línguas que não conseguia identificar. No entanto, quando ouviu algumas palavras em árabe, algo despertou em sua memória, lembranças de sua avó Fátima recitando poesias antigas na varanda de sua casa em São Paulo. Uma confusão crescente na entrada do salão chamou a atenção de todos. O gerente do hotel gesticulava nervosamente enquanto vários funcionários corriam de um lado para outro. Aparentemente houve algum problema com a reserva da comitiva estrangeira que acabara de chegar. "Senhores, por favor, mantenham a calma. Estamos resolvendo o mal-entendido", dizia o gerente com um sorriso tenso alternando entre português e inglês. Yasmin observava a cena à distância quando notou um homem que permanecia em silêncio alguns passos atrás do grupo agitado. Diferente dos outros que falavam alto e gesticulavam, ele apenas observava com uma expressão pensativa. Seu traje tradicional árabe, impecavelmente branco, contrastava com um mar de ternos escuros no salão. Ela não saberia explicar o que a impulsionou. Talvez fossem as lembranças da avó ou a expressão ligeiramente desconfortável no rosto do homem. Sem pensar duas vezes, aproximou-se dele, ignorando o protocolo de não abordar os convidados sem ser solicitada. "Ahlan wa sahlan", disse Yasmin em árabe, com a melhor pronúncia que conseguiu lembrar. "Seja bem-vindo." O olhar do homem mudou instantaneamente. A surpresa deu lugar a um sorriso contido, e seus olhos escuros se fixaram nos dela. "Shukran", agradeceu ele. "Seu árabe é excelente." "Na verdade, é terrível", respondeu ela em português, antes de perceber seu erro e mudar para o inglês. "Aprendi com minha avó, mas nunca pratiquei adequadamente." "Você fala inglês?", perguntou ele, também mudando para o inglês com um leve sotaque. "Sim, e um pouco de árabe, aparentemente", respondeu Yasmin, sentindo suas bochechas esquentarem. O homem sorriu novamente, um sorriso que transformou completamente seu semblante sério. "Khalid Al-Rahman", apresentou-se, estendendo a mão. "Yasmin Khoury", respondeu ela, equilibrando a bandeja com uma mão enquanto apertava a mão dele com a outra. O toque durou apenas 1 segundo, mas Yasmin sentiu uma estranha conexão, como se, em meio ao caos daquele evento, tivesse encontrado um ponto de familiaridade inesperado. O momento foi interrompido por um dos homens da comitiva, que se aproximou falando rapidamente em árabe. Khalid respondeu no mesmo idioma, sua voz assumindo um tom mais formal e autoritário. Yasmin captou algumas palavras, suficientes para entender que se tratava de negócios relacionados a investimentos no Brasil. "Preciso resolver esta situação", disse Khalid, voltando-se para ela. "Mas gostaria de continuar nossa conversa depois, se possível." Antes que Yasmin pudesse responder, Carlos, o supervisor do buffet, aproximou-se com olhos arregalados. "Yasmin, o que você está fazendo? Volte para seu posto imediatamente", sussurrou ele com urgência, puxando-a pelo cotovelo. "Desculpe, Sr. Al-Rahman. Ela é nova e ainda não conhece os protocolos", disse Carlos em inglês, com um sorriso exageradamente servil. "Não há problema", respondeu Khalid com tranquilidade. "Na verdade, ela foi a única pessoa que me fez sentir bem-vindo desde que cheguei."
Carlos ficou visivelmente desconcertado, mas manteve o sorriso profissional. Mesmo assim, peço desculpas pela abordagem inadequada. Inadequada? Questionou Khalid, arqueando uma sobrancelha. Acho que seu hotel deveria valorizar funcionários que falam a língua dos hóspedes. Yasmin sentiu uma mistura de gratidão e constrangimento. Enquanto era praticamente arrastada de volta à cozinha por Carlos, olhou por cima do ombro e viu Khalid observando-a se afastar, antes de ser engolido novamente pela confusão na recepção. Na cozinha, o supervisor não conteve a irritação. Você perdeu a cabeça? Aquele é Khalid Al-Rahman, um dos homens mais ricos dos Emirados. Não podemos ter garçonetes abordando hóspedes desse calibre sem autorização. Eu só o cumprimentei em árabe, defendeu-se Yasmin. Ele parecia deslocado com toda aquela confusão. Você tem sorte que ele não reclamou, respondeu Carlos, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Agora volte ao trabalho e, por favor, siga o protocolo. Yasmin assentiu, mas seus pensamentos permaneceram no breve encontro. Enquanto reabastecia sua bandeja com taças de champanhe, tentava lembrar mais frases em árabe que sua avó havia ensinado. Fazia anos que não praticava, desde que Fátima falecera, quando Yasmin tinha apenas 16 anos. O restante do evento transcorreu sem incidentes. Yasmin circulou pelo salão, servindo bebidas e observando discretamente a comitiva árabe, agora acomodada em uma mesa reservada. Khalid estava sempre cercado por assessores e empresários brasileiros que disputavam sua atenção. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam através do salão, e ela sentia algo indefinível naquele contato visual fugaz. Por volta da meia-noite, quando o evento começava a se dispersar, Yasmin foi chamada à recepção do hotel. Com o coração acelerado e temendo uma reprimenda formal, dirigiu-se ao balcão onde Renata, a recepcionista, a esperava. Você é Yasmin Khoury? Perguntou Renata, consultando um papel. Sim, sou eu. Um dos hóspedes deixou isso para você, disse ela, entregando um pequeno envelope. Yasmin pegou o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia um cartão com o logotipo dourado do hotel e algumas linhas escritas à mão em uma caligrafia elegante. Obrigado por me fazer sentir bem-vindo em um país estrangeiro. Se não for um incômodo, gostaria de convidá-la para um café amanhã às 14 horas no restaurante do hotel. Gostaria de ouvir mais sobre sua avó que lhe ensinou árabe. Khalid. Yasmin releu o bilhete várias vezes, incerta sobre como reagir. Sua primeiro instinto foi de excitação. Havia algo no breve encontro que despertara sua curiosidade, mas logo a razão assumiu o controle. Ele era um milionário árabe. Ela, uma garçonete com 2 empregos tentando pagar as contas e terminar a faculdade. Mundos completamente diferentes. Preciso de uma resposta? Perguntou Renata, interrompendo seus pensamentos. Eu não sei, respondeu Yasmin honestamente. Bem, se decidir responder, avise-me. Tenho contato direto com a suíte presidencial, disse a recepcionista com um sorriso sugestivo. Yasmin guardou o cartão no bolso do uniforme e voltou para terminar seu turno. Enquanto ajudava a desmontar as mesas, sua mente estava dividida. Parte dela queria aceitar o convite. Quando teria outra oportunidade de conversar com alguém de um mundo tão distante do seu? Outra parte alertava sobre os riscos, não apenas profissionais, mas pessoais. Yasmin, você está no mundo da lua hoje! Exclamou Rodrigo, outro garçom, quando ela quase derrubou uma pilha de pratos. Desculpe, estou cansada, respondeu automaticamente. Ao final do turno, já passava das 2 da manhã. Yasmin trocou de roupa no vestiário dos funcionários, substituindo o uniforme formal por jeans, camiseta e tênis. Enquanto prendia os cabelos cacheados em um rabo de cavalo, decidiu que responderia ao convite, mas estabelecendo limites claros. Passou pela recepção antes de sair e encontrou Renata ainda de plantão. Pode informar ao Sr. Al-Rahman que aceito o convite para o café, mas só posso ficar por meia hora, disse Yasmin, tentando soar profissional. Renata sorriu. Claro, vou informá-lo assim que ele acordar.
No ônibus noturno que a levaria ao subúrbio da Tijuca, Yasmin observava as luzes da cidade pela janela. Rio de Janeiro era assim, contrastes extremos convivendo lado a lado. O luxo de Copacabana e a simplicidade do apartamento que dividia com duas colegas. Os milionários internacionais nos hotéis, 5 estrelas, e os trabalhadores que voltavam para casa no último ônibus. Em seu colo, mexia distraidamente com o cartão de Khalid. Não conseguia parar de pensar no encontro casual e no que poderia acontecer no dia seguinte. É só um café, repetiu para si mesma. Nada mais que isso. Mas algo em seu íntimo dizia que aquele encontro casual poderia ser o início de algo muito maior. Algo que poderia mudar completamente sua vida. O ônibus parou bruscamente em um sinal, trazendo-a de volta à realidade. Yasmin guardou o cartão na bolsa e respirou fundo. Amanhã descobriria o que aquele estranho convite realmente significava. Por enquanto, precisava descansar. Tinha aulas pela manhã na faculdade antes de seu encontro com Khalid Al-Rahman, o misterioso homem que, com apenas algumas palavras trocadas, havia despertado sua curiosidade de uma forma que ela não sentia há muito tempo. O despertador tocou às 7 da manhã, arrancando Yasmin de um sono que mal havia começado. Seu corpo protestava após apenas 4 horas de descanso. Mas a rotina não permitia luxos. Levantou-se, esfregando os olhos enquanto caminhava até a pequena cozinha do apartamento que dividia com Juliana e Patrícia, ambas ainda dormindo. Enquanto a água para o café esquentava, Yasmin revisava mentalmente seus compromissos do dia. Aulas na faculdade até meio-dia, almoço rápido e depois o café com Khalid. A lembrança do convite fez seu estômago dar um nó. O que diria a ele? O que ele esperava dela? Talvez tivesse sido precipitada ao aceitar. Acordou cedo hoje, disse Juliana, aparecendo na cozinha com os cabelos desgrenhados. Achei que você só voltaria do hotel depois das 3. Saí mais cedo, respondeu Yasmin, servindo café para ambas. Mas hoje tenho aula, você sabe. E como foi o evento dos ricaços? Yasmin hesitou, mexendo o café com a colher. Normal, só trabalho. Decidiu não mencionar o encontro com Khalid. Conhecia Juliana bem o suficiente para saber que a amiga criaria expectativas românticas exageradas, e Yasmin já estava confusa o bastante sem ajuda externa. O trajeto até a UFRJ no ônibus lotado deu a Yasmin tempo para refletir. Formanda em relações internacionais, ela sempre sonhara em trabalhar com diplomacia ou em empresas multinacionais. A realidade, porém, mostrava-se mais dura. Estágios não remunerados, concorrência acirrada e a necessidade de manter 2 empregos para pagar as contas e a faculdade. O trabalho como garçonete no Copacabana Palace nos fins de semana e como assistente administrativa em uma importadora durante a semana consumiam quase todo o seu tempo. As aulas da manhã passaram como um borrão. Yasmin tentava se concentrar na explicação sobre comércio internacional, mas seus pensamentos insistiam em voltar ao encontro marcado para aquela tarde. Às 12h30, quando finalmente foi liberada, correu para o banheiro da faculdade com uma mochila contendo uma troca de roupa. "Você está bem?" perguntou Marina, uma colega de turma, encontrando Yasmin retocando a maquiagem no espelho. "Estou. Só tenho um compromisso importante", respondeu vagamente aplicando um batom discreto. "Entrevista de emprego?" "Algo assim", desconversou Yasmin. Nem ela mesma sabia definir o que era aquele encontro. Optou por um visual simples, mas elegante. Calça jeans escura, blusa branca de tecido leve e sapatilhas confortáveis. Nada muito formal, mas também não casual demais. Soltou os cabelos cacheados, que normalmente mantinha presos durante o trabalho e as aulas. Chegou ao Copacabana Palace 20 minutos antes do horário marcado. Entrar pela porta da frente como convidada, em vez de pela entrada de serviço, provocou uma sensação estranha. Os mesmos porteiros que a cumprimentavam como funcionária agora a tratavam como hóspede, sem parecer reconhecê-la.
Na recepção, Yasmin hesitou. Deveria anunciar sua chegada ou simplesmente esperar no restaurante? Antes que decidisse, Renata, a recepcionista da noite anterior, avistou-a. Yasmin, você veio, disse com um sorriso. O Sr. Al-Rahman já está no restaurante. Deixe-me acompanhá-la. Seguindo Renata pelos corredores decorados com obras de arte, Yasmin sentiu o coração acelerar. Quando chegaram à entrada do restaurante, avistou Khalid sentado em uma mesa junto à janela, com vista para o mar de Copacabana. Ele vestia roupas ocidentais agora, calça social escura e camisa azul clara com os primeiros botões abertos. Parecia absorto em alguns documentos sobre a mesa. Senhor, Al-Rahman, sua convidada chegou, anunciou Renata, deixando Yasmin exposta sob o olhar curioso do maître e de alguns garçons, seus colegas de trabalho, que agora a observavam com interesse mal disfarçado. Khalid levantou-se imediatamente com um sorriso que iluminou seu rosto. Senhorita Khoury, obrigado por aceitar meu convite. Pode me chamar de Yasmin, ela respondeu, tentando manter a compostura enquanto se aproximava da mesa. Um garçom puxou a cadeira para ela e Yasmin sentiu o constrangimento de ser servida pelos mesmos colegas com quem trabalhava nos fins de semana. Reconheceu Eduardo, que lhe lançou um olhar divertido enquanto servia água nas taças. Então, você trabalha aqui e é cliente ao mesmo tempo? Perguntou Khalid depois que o garçom se afastou. Só trabalho aqui nos fins de semana e eventos especiais, explicou ela. Durante a semana, estou na faculdade e em outro emprego. Khalid pareceu genuinamente interessado. Faculdade? O que você estuda? Relações internacionais. Estou no último ano. Impressionante, comentou ele. Combina com suas habilidades linguísticas. Yasmin sorriu, mais relaxada. Na verdade, meu árabe é bem básico. Aprendi algumas frases com minha avó, que veio do Líbano ainda jovem. Mesmo assim, foi o suficiente para me fazer sentir bem-vindo, respondeu Khalid. Não é todo dia que alguém me cumprimenta na minha língua materna em um país estrangeiro. A conversa fluiu com surpreendente facilidade. Khalid contou sobre sua vida em Dubai, os negócios da família em energia renovável e sua primeira visita ao Brasil. Yasmin, por sua vez, falou sobre sua família, descendentes de imigrantes libaneses que vieram ao Brasil na década de 1950, e seus estudos. Meu avô abriu uma pequena loja de tecidos em São Paulo, explicou Yasmin. Meus pais continuaram o negócio, mas eu quis seguir outro caminho. E seus pais apoiaram sua decisão? Yasmin hesitou. Nem sempre. Meu pai esperava que eu assumisse os negócios da família. Quando decidi estudar relações internacionais, houve resistência. Entendo bem isso, respondeu Khalid com um sorriso compreensivo. Em minha cultura, as expectativas familiares também são muito fortes. O garçom aproximou-se para anotar os pedidos. Yasmin optou por um café simples, consciente de que precisava voltar à faculdade para aulas da tarde. Khalid pediu o mesmo, além de uma seleção de doces típicos brasileiros que queria experimentar. Você já provou brigadeiro? Perguntou Yasmin quando os doces chegaram. Ainda não, respondeu ele, observando a pequena esfera de chocolate com curiosidade. É praticamente obrigatório para qualquer visitante no Brasil, brincou ela, empurrando o prato em sua direção. Khalid provou e sorriu com aprovação. Delicioso! Temos doces similares nos Emirados, mas este tem algo especial. É o jeito brasileiro, respondeu Yasmin com um sorriso. Temos o dom de transformar coisas simples em algo único. Havia uma química inegável entre eles, uma facilidade de conversa que surpreendia Yasmin. Apesar das diferenças culturais e socioeconômicas, encontravam pontos em comum, desde o interesse por relações internacionais até histórias sobre as expectativas de suas famílias tradicionais. Quanto tempo você ficará no Brasil? Perguntou Yasmin, percebendo que já haviam conversado por quase 1 hora, bem além dos 30 minutos que planejara. Inicialmente 2 semanas, respondeu Khalid, mas talvez estenda minha estadia.
Estamos considerando alguns investimentos aqui e há muito a ser explorado. Algo na maneira como ele a olhou, ao dizer a última frase, fez Yasmin corar ligeiramente. Infelizmente preciso ir, disse ela, consultando o relógio. Tenho aulas às 3. Claro, não quero atrapalhar seus compromissos, respondeu Khalid. Mas gostaria muito de continuar nossa conversa em outra ocasião. Talvez um jantar? A proposta pegou Yasmin de surpresa. Um café era uma coisa, mas um jantar sugeria algo mais significativo. Eu não sei se seria apropriado, respondeu hesitante. Você é hóspede do hotel onde trabalho. Entendo sua preocupação, disse Khalid, mas não estou convidando a funcionária do hotel. Estou convidando a estudante de Relações Internacionais que conheci por acaso. Yasmin sorriu com o argumento, colocando assim, que tal amanhã à noite? Conheço um restaurante excelente aqui perto. Amanhã tenho que trabalhar no meu outro emprego, respondeu ela. Depois de amanhã, então? A insistência dele era lisonjeira, mas também deixava Yasmin apreensiva. O que ele realmente queria? Apenas uma companhia agradável em um país estrangeiro ou algo mais? Tudo bem, concordou finalmente. Depois de amanhã, Khalid sorriu visivelmente satisfeito. Quando Yasmin fez menção de pegar a bolsa para sair, ele a deteve gentilmente. Antes de ir, tenho algo para você, disse, retirando um pequeno embrulho do bolso. Yasmin aceitou o pacote com hesitação. Dentro, encontrou um delicado marcador de livros de prata com inscrições em árabe. É seu nome, explicou Khalid, em caligrafia árabe tradicional. É lindo, murmurou Yasmin, tocando as linhas gravadas. Mas não posso aceitar, é muito valioso. Por favor, insistiu ele, é apenas um pequeno agradecimento pelo momento de familiaridade que você me proporcionou ontem. Relutante, Yasmin guardou o presente na bolsa. Obrigada, preciso mesmo ir agora. Khalid acompanhou-a até a saída do restaurante, onde se despediram com um aperto de mão formal, mas demorado. Até depois de amanhã, disse ele. No táxi, a caminho da faculdade, um luxo que raramente se permitia, mas necessário para não se atrasar, Yasmin refletia sobre o encontro. Havia algo magnético em Khalid, uma mistura de charme, inteligência e mistério que a atraía. Ao mesmo tempo, as diferenças entre eles eram óbvias e intimidadoras. Pare de sonhar, Yasmin, murmurou para si mesma. É só um jantar, nada mais. Mas o marcador de livros em sua bolsa e a lembrança do sorriso de Khalid diziam outra coisa. Por mais que tentasse se convencer do contrário, sabia que estava prestes a embarcar em algo que poderia mudar completamente o rumo de sua vida. Ao chegar à faculdade, guardou cuidadosamente o marcador entre as páginas de seu livro de geopolítica. Enquanto caminhava para a sala de aula, seu celular vibrou com uma mensagem. Número desconhecido, murmurou abrindo o texto. Obrigado pelo café e pela conversa. Estou ansioso pelo nosso jantar. Se precisar de qualquer coisa antes disso, não hesite em me contatar. Khalid. Yasmin parou no meio do corredor relendo a mensagem. Como ele conseguira seu número? Provavelmente através da recepção do hotel. Deveria ficar irritada com a invasão de privacidade, mas um sorriso teimoso insistia em formar-se em seus lábios. Digitou uma resposta simples. Obrigada pelo presente. Até depois de amanhã. Guardando o celular, Yasmin entrou na sala de aula, tentando focar nos estudos, mas seu pensamento já estava no jantar que viria. Para uma garota que sempre planejou cada passo de sua vida cuidadosamente, aquela sensação de imprevisibilidade era tão assustadora quanto excitante. Os 2 dias que antecederam o jantar foram um turbilhão para Yasmin. Entre as aulas, o trabalho na importadora e as perguntas incessantes de Juliana, que finalmente arrancara dela a história sobre o encontro com Khalid, mal teve tempo para processar o que estava acontecendo. Você não tem nada para usar? Perguntou Juliana, vasculhando o pequeno guarda-roupa de Yasmin na noite do jantar. Tenho minhas roupas normais, respondeu Yasmin, sentada na cama, observando a amiga revirar suas peças de roupa.
Yasmin, ele é um sheik ou algo assim. Você não pode usar roupas normais. Ele não é um sheik, Ju. É um empresário. E não quero parecer que estou me esforçando demais. Juliana revirou os olhos. Esse é o problema. Você deveria se esforçar. Quanto tempo faz desde seu último encontro? 2 anos? Yasmin não respondeu. Desde o término com Rafael, seu namorado da faculdade, havia se dedicado exclusivamente aos estudos e ao trabalho. Relacionamentos exigiam tempo e energia que ela simplesmente não tinha. Olha, encontrei algo! Exclamou Juliana, puxando um vestido verde esmeralda do fundo do armário. Por que você escondeu esta maravilha? Yasmin reconheceu o vestido que usara na formatura de sua irmã mais velha, 2 anos antes. Nunca tivera outra ocasião para usá-lo novamente. É muito formal, protestou. É perfeito, rebateu Juliana. Combina com seus olhos e valoriza sua pele. Experimente, vai. Relutante, Yasmin aceitou o vestido. No pequeno banheiro do apartamento, deslizou o tecido leve pelo corpo. O vestido tinha um corte simples, mas elegante, sem decote exagerado, comprimento até os joelhos, cintura marcada. Olhando-se no espelho, teve que admitir que Juliana estava certa. O verde profundo destacava seus olhos e contrastava lindamente com seus cabelos escuros. Quando saiu do banheiro, Juliana aplaudiu. Eu disse, agora só falta um toque final. Ela remexeu em sua própria gaveta e voltou com um pequeno estojo. Maquiagem. Nada exagerado, prometo. 20 minutos depois, Yasmin mal se reconhecia. A maquiagem leve, porém precisa, destacava seus traços. Os olhos amendoados, os lábios bem desenhados, as maçãs do rosto realçadas por um toque de blush. Perfeito, declarou Juliana, satisfeita com sua obra. Agora só faltam os sapatos. O único par de saltos que Yasmin possuía, pretos, simples e confortáveis, completou o visual. Quando o interfone tocou, anunciando a chegada do táxi que Khalid enviara, seu coração disparou. Boa sorte, gritou Juliana enquanto Yasmin saía. E não volte antes da meia-noite. No táxi, Yasmin tentava acalmar os nervos. É só um jantar, repetia mentalmente. Mas sabia que não era tão simples. Em apenas 2 encontros, Khalid despertara sentimentos que ela havia guardado às 7 chaves desde o término com Rafael. O táxi parou em frente a um restaurante em Ipanema que Yasmin conhecia apenas de nome. Um estabelecimento sofisticado com vista para o mar, frequentado por celebridades e empresários. O tipo de lugar onde uma refeição custava metade de seu salário mensal. Na entrada, o maître consultou a lista de reservas. Ah, a mesa do Sr. Al-Rahman. Por aqui, senhorita. Foi conduzida através do salão elegantemente decorado até uma mesa na varanda, com vista privilegiada para a praia iluminada pelo luar. Khalid já a esperava, levantando-se ao vê-la. Vestia um terno escuro impecavelmente cortado, sem gravata, com os primeiros botões da camisa abertos. Um visual que mesclava elegância e casualidade. Você está deslumbrante, disse ele, beijando-lhe a mão com uma formalidade que a fez corar. Obrigada, respondeu Yasmin, enquanto um garçom puxava a cadeira para ela. Você também está muito elegante. A mesa já estava servida com uma garrafa de vinho tinto e uma pequena seleção de entradas. Khalid notou seu olhar curioso para o vinho. Espero que não se importe, comentou ele. Sei que em minha religião o álcool é proibido, mas viajando pelo mundo, adotei alguns hábitos ocidentais. Mas se preferir algo sem álcool, o vinho está ótimo, respondeu Yasmin com um sorriso. A minha família também veio do Oriente Médio, mas estamos no Brasil há gerações. Algumas tradições se adaptaram. Khalid sorriu, servindo o vinho em taças de cristal. A adaptação, então. A conversa fluiu naturalmente, transitando de tópicos leves como filmes e livros preferidos, até discussões mais profundas sobre culturas e tradições. Yasmin se surpreendeu com a visão de mundo de Khalid, menos conservadora do que esperava, embora ainda enraizada em valores tradicionais. Minha família valoriza muito a educação,
comentou ele durante o jantar. Meu pai insistiu que todos os filhos estudassem no exterior, conhecessem outras culturas. Foi assim que desenvolvi uma visão mais flexível das coisas. E o que sua família espera de você agora? Perguntou Yasmin, curiosa. Khalid hesitou, girando a taça de vinho entre os dedos. O de sempre. Que assuma mais responsabilidades nos negócios, que me case com alguém adequado, que tenha filhos para continuar o legado familiar. Alguém adequado? Repetiu Yasmin, sentindo um inexplicável desconforto. Você sabe como são as famílias tradicionais, respondeu ele com um sorriso resignado. Sempre há expectativas sobre quem seria a parceira ideal. Yasmin assentiu, compreendendo perfeitamente. Em minha família é igual. Meu pai quase teve um ataque quando terminei com meu ex-namorado. Um brasileiro de origem libanesa, de uma boa família, que ele aprovava plenamente. E por que terminaram se não for muito pessoal? Yasmin deu de ombros. Caminhos diferentes. Ele queria que eu abandonasse meus estudos e sonhos para ser a esposa perfeita, cuidando da casa, enquanto ele construía a carreira. Percebi que não era o que eu queria. E o que você quer, Yasmin? Perguntou Khalid, seus olhos escuros fixos nos dela. A pergunta, simples e direta, pegou-a desprevenida. O que ela realmente queria? Havia se concentrado tanto em sobreviver, em pagar contas e terminar a faculdade, que mal tivera tempo para pensar em sonhos maiores. Quero fazer a diferença, respondeu finalmente. Usar minha formação em relações internacionais para construir pontes entre culturas, talvez trabalhar em cooperação internacional, projetos humanitários. Algo que realmente importe. Khalid sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. É uma visão nobre e perfeitamente possível. O restante do jantar transcorreu em uma atmosfera de crescente intimidade. Compartilharam histórias de infância, riram de experiências universitárias, descobriram gostos musicais em comum. Quando a sobremesa foi servida, um elaborado pavê de chocolate com calda de frutas vermelhas, Yasmin percebeu que estava genuinamente feliz, de uma forma que não se sentia há muito tempo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse ela enquanto saboreavam a sobremesa. Claro. Por que você realmente me convidou para sair? Tenho certeza que conhece pessoas muito mais interessantes em suas viagens. Khalid pousou a colher, pensativo. Sinceramente, foi sua autenticidade. Naquele momento de confusão no hotel, quando todos tentavam me impressionar ou obter algo, você simplesmente quis me fazer sentir bem-vindo, sem segundas intenções, sem interesse nos meus contatos ou dinheiro. Isso é raro no meu mundo. A honestidade da resposta tocou Yasmin. Era verdade. Ela não tinha pensado em status ou vantagens quando o cumprimentou em árabe. Foi apenas um gesto espontâneo, motivado pelas lembranças de sua avó. Após o jantar, Khalid sugeriu uma caminhada pela orla. A noite estava agradavelmente morna, típica do verão carioca. Caminharam lado a lado, observando o mar prateado pelo luar, conversando sobre tudo e nada. Em um momento, suas mãos se tocaram acidentalmente. Nenhum dos dois recuou. Com naturalidade, como se fosse o desdobramento lógico da noite, seus dedos se entrelaçaram. Yasmin sentiu uma onda de calor subir pelo braço até o rosto. O toque era simples, mas carregado de significado. Pararam diante do mar, observando as ondas quebrarem na areia. No silêncio confortável que se estabeleceu, Khalid virou-se para ela, seu rosto parcialmente iluminado pelas luzes da orla. Yasmin, sei que nos conhecemos há poucos dias, mas sinto que há algo especial aqui, disse ele, sua voz baixa, quase engolida pelo som das ondas. Não é algo que eu esperava encontrar nesta viagem. Ela assentiu, incapaz de encontrar palavras adequadas. Também sentia aquela conexão inexplicável, aquela familiaridade que desafiava o pouco tempo de convivência. Lentamente, como se dando a ela tempo para recuar, Khalid inclinou-se. Seus lábios encontraram os de Yasmin em um beijo suave, quase hesitante. Ela fechou os olhos, entregando-se ao momento.
O beijo aprofundou-se, tornando-se mais intenso, mais urgente. Quando finalmente se separaram, Yasmin sentia-se levemente tonta, como se o mundo tivesse momentaneamente perdido sua solidez. Isso complica as coisas, murmurou ela, ainda de olhos fechados. Por quê? Você sabe por quê? Nossas vidas são completamente diferentes. Você voltará para Dubai em alguns dias, e eu continuarei aqui com minha rotina de sempre. Khalid tocou seu rosto gentilmente. Nem tudo precisa ser tão definido, Yasmin. Às vezes, vale a pena viver o momento sem pensar demais no futuro. Fala como alguém que pode se dar ao luxo de viver no momento, respondeu ela, afastando-se ligeiramente. Minha realidade é diferente. Um silêncio tenso estabeleceu-se entre eles. Yasmin sabia que havia quebrado o encanto do momento, mas não podia ignorar a realidade. Por mais atraída que se sentisse por Khalid, por mais especial que fosse aquela conexão, havia um mundo de diferenças entre eles, culturais, sociais, econômicas. Khalid observou o mar por alguns instantes antes de responder, como se buscasse as palavras certas nas ondas que quebravam na areia. Acho que entendo sua preocupação, disse finalmente. Mas você me julga pelo que imagina que eu seja, não pelo que realmente sou. E quem você realmente é, Khalid? Perguntou Yasmin, cruzando os braços defensivamente. Conheço você há 3 dias. O que sei é que nossas realidades são completamente diferentes. Ele assentiu, pensativo. Tem razão. Não vou negar os privilégios que tenho. Mas há algo que aprendi em minhas viagens. As pessoas são mais semelhantes do que diferentes, independentemente de onde venham ou quanto dinheiro tenham. Um grupo barulhento de turistas passou por eles, quebrando momentaneamente a tensão da conversa. Quando voltaram a ficar sozinhos, Khalid sugeriu que se sentassem em um dos bancos da orla. Posso contar uma história? Perguntou ele quando se acomodaram. Yasmin assentiu ainda na defensiva, mas curiosa. Quando eu tinha 16 anos, meu pai me enviou para estudar na Inglaterra. Era a primeira vez que saía de casa sozinho. Cheguei a Londres achando que seria tratado como o filho de quem eu era, com deferência, respeito automático. A realidade foi diferente. Khalid sorriu com a lembrança. No primeiro dia, entrei na sala de aula com a arrogância típica de um adolescente privilegiado. Ninguém se importou. Para aqueles estudantes ingleses, eu era apenas mais um estrangeiro. Não importava quem era meu pai ou quanto dinheiro minha família tinha. Foi um choque? Perguntou Yasmin, começando a relaxar. Imenso. Passei semanas isolado, sentindo-me injustiçado. Até que um professor notou meu isolamento e me chamou para uma conversa. Disse algo que nunca esqueci. Aqui você não é o filho de ninguém. É apenas você mesmo. E isso é a maior liberdade que poderia ter. Yasmin absorveu as palavras, reconhecendo a sabedoria nelas. Aquele período me transformou, continuou Khalid. Aprendi a ser valorizado pelo que eu era, não pelo meu sobrenome ou conta bancária. Fiz amigos reais pela primeira vez, pessoas que gostavam de mim, não do que eu poderia oferecer. Foi libertador. O silêncio que se seguiu foi mais confortável. Yasmin observou o perfil de Khalid contra o horizonte iluminado da cidade. Havia uma sinceridade em sua história que a tocou. Obrigada por compartilhar isso, disse ela finalmente. Acho que também tenho julgado você por estereótipos. É natural, respondeu ele com um sorriso compreensivo. Fazemos isso o tempo todo, mesmo sem perceber. Ainda assim, continuou Yasmin, as diferenças práticas existem. Você volta para Dubai em poucos dias. Sobre isso, interrompeu Khalid, virando-se para encará-la diretamente. Decidi estender minha estadia no Brasil. Os negócios que vim tratar exigirão mais tempo do que imaginei inicialmente. Ficarei pelo menos mais 3 semanas. O coração de Yasmin acelerou, mas ela tentou manter a compostura. Isso não muda o fato de que eventualmente você irá embora. Sim, mas estou aqui agora, respondeu ele, pegando suas mãos entre as dele.
E quero conhecer você melhor, Yasmin Khoury. Se depois decidirmos que não há futuro para isso, pelo menos teremos vivido o presente plenamente. A proposta era tentadora. Parte de Yasmin, a parte prática, racional, gritava que aquilo só levaria a um coração partido. Mas outra parte, talvez a que herdara o romantismo de sua avó Fátima, sussurrava que algumas chances aparecem apenas uma vez na vida. Não estou pedindo que você abandone sua vida ou seus planos, continuou Khalid, como se lesse seus pensamentos. Apenas que me permita fazer parte deles por enquanto, sem expectativas, sem promessas que não podemos cumprir. Isso parece razoável, concedeu Yasmin após um momento de reflexão. Mas tenho condições. Khalid arqueou as sobrancelhas, surpreso e divertido. Estou ouvindo. Primeiro, isso não pode interferir nos meus estudos ou trabalho. Tenho responsabilidades que não posso negligenciar. Absolutamente justo, concordou ele. Segundo, nada de presentes caros ou extravagâncias. Não quero me sentir comprada. Khalid fez uma careta de desapontamento fingido que a fez sorrir. Nem mesmo flores de vez em quando. Flores são aceitáveis, concedeu ela. Mas nada além disso. E terceiro, Yasmin hesitou. Terceiro, quero conhecer o verdadeiro Khalid. Não o empresário, não o filho de uma família importante. Apenas você. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto dele. Essa é minha condição favorita. Selaram o acordo com outro beijo, mais leve e descontraído que o primeiro. Quando se separaram, Yasmin sentiu uma estranha mistura de excitação e apreensão. Estava embarcando em algo completamente fora de sua zona de conforto, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente viva. O caminho de volta para casa foi silencioso, mas confortável. No táxi, suas mãos permaneceram entrelaçadas, como se ambos temessem que, ao se soltarem, o encanto da noite pudesse se dissipar. Quando chegaram ao modesto prédio onde Yasmin morava, Khalid insistiu em acompanhá-la até a porta. Não é necessário, protestou ela. Este não é o tipo de lugar que você está acostumado. Estou acostumado a muitos tipos de lugares, respondeu ele simplesmente. O prédio sem elevador, com pintura descascada e iluminação precária, contrastava drasticamente com o luxo do Copacabana Palace. Yasmin sentiu uma pontada de vergonha ao abrir a porta do pequeno apartamento, consciente da diferença entre seu mundo e o de Khalid. É aqui que moro, disse ela tentando soar casual. Divido com 2 amigas. Khalid olhou ao redor com interesse genuíno, sem o menor sinal de julgamento. É aconchegante, comentou, notando os livros empilhados em todos os cantos, as fotografias nas paredes, as plantas no pequeno balcão. Tem sua personalidade. Um ruído vindo do quarto indicou que Juliana estava acordada e provavelmente curiosa. Yasmin revirou os olhos, imaginando o interrogatório que enfrentaria depois. Melhor você ir, sugeriu ela. Amanhã tenho aula cedo. Claro, concordou Khalid. Posso ligar para você amanhã? Pode, respondeu Yasmin com um sorriso, mas não antes das 14 horas. Estarei na faculdade pela manhã. Com um último beijo rápido, Khalid se despediu. Assim que a porta se fechou, Juliana saiu do quarto como um furacão. Meu Deus, Yasmin, aquele é o cara? Ele é ainda mais bonito pessoalmente, exclamou ela, espiando pela janela para vê-lo entrar no táxi. E entrou aqui no apartamento, conta tudo agora. Yasmin riu, deixando-se cair no pequeno sofá. Não há muito para contar. Jantamos, conversamos, caminhamos na praia e talvez estejamos começando algo. Não sei bem o que ainda. Juliana sentou-se ao seu lado, vibrando de curiosidade. Como foi o beijo? Porque pelo seu sorriso, obviamente rolou beijo. Yasmin corou. Foi bom, muito bom. Eu sabia, comemorou Juliana. Quando vocês vão se ver de novo? Não combinamos nada específico. Ele vai me ligar amanhã. Enquanto Juliana continuava seu interrogatório entusiasmado, Yasmin sentia-se levemente desconectada da realidade.
A noite havia sido como um sonho. O restaurante elegante, a caminhada sob o luar, os beijos na praia. Parecia pertencer a outra vida, não a sua rotina de estudante trabalhadora. "Terra para Yasmin", chamou Juliana, estalando os dedos. "Você está nas nuvens." "Desculpe", murmurou Yasmin. "Estou cansada. Acho que vou dormir." No quarto, trocando o vestido emprestado por seu pijama confortável, Yasmin repassava mentalmente os eventos da noite. O acordo que fizeram parecia sensato. Viver o momento sem expectativas irrealistas. Mas seu coração já acelerava ao pensar em rever Khalid, e isso a assustava. Deitada na cama, ouvindo os sons familiares da cidade pela janela aberta, pegou o celular para programar o alarme e viu uma mensagem de Khalid. "Obrigado por uma noite perfeita. Sonhe com o mar e com as estrelas. E comigo, se quiser." Sorrindo para a tela iluminada, Yasmin digitou uma resposta. "Obrigada também. E talvez eu sonhe sim." Na manhã seguinte, Yasmin acordou com uma energia renovada, apesar das poucas horas de sono. Nas aulas, teve dificuldade para se concentrar. Sua mente insistia em reviver cada momento da noite anterior. Durante o intervalo, Marina, sua colega de turma, comentou: "Você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa boa?" Yasmin deu de ombros, tentando disfarçar o sorriso. "Nada demais." Marina não pareceu convencida, mas não insistiu. No fundo, Yasmin queria compartilhar sua alegria, contar sobre Khalid, sobre como se sentia viva e vibrante, mas temia que, ao colocar em palavras, a magia se dissipasse, ou pior, que soasse como uma fantasia adolescente. Após as aulas, checou o celular ansiosamente. Nenhuma mensagem de Khalid. É claro, pensou. Ele disse que ligaria depois das 14 horas. Ainda assim, não conseguiu evitar uma pontada de insegurança. E se a noite não tivesse sido tão especial para ele quanto fora para ela? E se à luz do dia ele tivesse reconsiderado o envolvimento com uma garçonete brasileira? Estava absorta nesses pensamentos quando seu telefone tocou. O número de Khalid apareceu na tela, dissipando instantaneamente suas dúvidas. "Olá", atendeu, tentando soar casual. "Yasmin." A voz de Khalid soava tensa, diferente da noite anterior. "Precisamos conversar. Aconteceu algo." O coração de Yasmin afundou. Conhecia aquele tom. Era o prelúdio de más notícias. "O que houve?" perguntou, preparando-se para o pior. "Não posso explicar por telefone. Você pode me encontrar no hotel em 1 hora?" "Claro", respondeu automaticamente, embora tivesse planejado ir diretamente para o trabalho na importadora. "Obrigado", disse ele, e desligou sem mais explicações. Yasmin ficou olhando para o telefone, sentindo o estômago embrulhar. O que poderia ter acontecido nas poucas horas desde que se despediram, fosse o que fosse, não parecia bom. O Copacabana Palace parecia diferente naquela tarde. Enquanto subia os degraus da entrada principal, não mais como funcionária, mas como convidada, Yasmin sentia olhares curiosos dos porteiros e recepcionistas que a reconheciam. Vestida com jeans, camiseta branca e tênis, estava consciente de que não correspondia ao padrão dos visitantes habituais do hotel. "Posso ajudá-la?" perguntou a recepcionista com um sorriso educado, mas ligeiramente condescendente. "Estou aqui para ver o Sr. Al-Rahman", respondeu Yasmin, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. A recepcionista ergueu as sobrancelhas, mas manteve o profissionalismo. "Seu nome, por favor?" "Yasmin Khoury." Após uma breve consulta ao sistema, a mulher assentiu. "O Sr. Al-Rahman a está esperando na suíte presidencial. Paulo a acompanhará." Um funcionário uniformizado materializou-se ao seu lado, conduzindo-a ao elevador privativo. Durante a subida silenciosa, Yasmin tentava imaginar o que poderia ter acontecido. O tom urgente de Khalid ao telefone sugeria algo sério. Teria ele recebido más notícias de casa? Ou simplesmente reconsiderado o relacionamento incipiente entre eles? A suíte presidencial ocupava todo o último andar do hotel. Paulo abriu as portas duplas, anunciando-a formalmente.
Senhorita Corey, senhor. Khalid estava de costas para a entrada, observando o panorama da praia de Copacabana através das amplas janelas. Ao ouvir a voz do funcionário, virou-se. Seu rosto, normalmente expressivo e caloroso, estava tenso. Obrigado, Paulo, disse ele. Pode nos deixar. Assim que o funcionário saiu, fechando as portas atrás de si, um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Yasmin permaneceu perto da entrada, repentinamente consciente da grandiosidade do ambiente. Os móveis elegantes, as obras de arte nas paredes, os arranjos de flores frescas. Um mundo à parte da realidade que conhecia. Obrigado por vir, disse Khalid finalmente, aproximando-se, mas mantendo uma distância formal. Gostaria de se sentar. Yasmin assentiu, escolhendo uma poltrona próxima à janela. Khalid sentou-se no sofá adjacente, inclinando-se para frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Uma postura que sugeria preocupação. Aconteceu algo, começou ele, olhando diretamente para ela. Algo que complica nossa situação. Que situação? Pensou Yasmin, mas manteve o pensamento para si mesma. Esperou que ele continuasse. Esta manhã recebi uma ligação do meu pai. Prosseguiu Khalid. Ele está vindo ao Brasil. Chega amanhã. Foi tudo que Yasmin conseguiu dizer, incerta sobre como reagir. A visita do pai de Khalid não parecia por si só motivo para tanta preocupação. Você não entende, continuou ele, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. Meu pai não vem apenas a negócios. Ele traz consigo Leila Al-Fayez e sua família. O nome não significava nada para Yasmin, mas algo na maneira como Khalid o pronunciou fez seu estômago apertar. Quem é Leila? Perguntou, embora suspeitasse da resposta. Khalid levantou-se caminhando até a janela antes de responder. A filha de um dos parceiros de negócios do meu pai. Uma família respeitada em Dubai. Leila e eu, existe um acordo informal entre nossas famílias. Um acordo? Repetiu Yasmin, sentindo a boca secar. Um entendimento sobre um possível casamento, esclareceu Khalid, ainda de costas para ela. Nada foi oficializado, mas há expectativas, muitas expectativas. A revelação atingiu Yasmin como um golpe físico. Em sua ingenuidade, não havia considerado a possibilidade de Khalid ter compromissos desse tipo. Noite passada, quando falaram sobre expectativas familiares, ele mencionara a pressão para se casar com alguém adequado, mas ela não imaginara que já existisse uma candidata específica. Entendo, disse finalmente orgulhosa por manter a voz estável. E você está me contando isso porque... Khalid virou-se, seu rosto uma máscara de frustração e conflito. Porque o que aconteceu entre nós ontem foi importante para mim, Yasmin. Mais importante do que eu esperava, e não quero mentir para você ou criar falsas esperanças. Agradeço sua honestidade, respondeu ela automaticamente, recorrendo à formalidade como escudo contra a dor que começava a sentir. Não é assim que quero que soe, disse Khalid, aproximando-se novamente. Não estou terminando o que mal começamos, estou apenas explicando uma complicação. Yasmin levantou-se, precisando se movimentar para processar o turbilhão de emoções. Uma complicação? É assim que você define sua noiva não oficial vindo te visitar com a família? Ela não é minha noiva, corrigiu Khalid. E não é tão simples quanto parece. Parece bastante simples para mim, rebateu Yasmin, a dor transformando-se em raiva. Você está prometido a uma mulher escolhida pela sua família, mas decidiu se divertir com uma brasileira durante sua estadia no Rio. Uma acusação fez Khalid recuar como se tivesse sido esbofeteado. Não é isso, Yasmin. O que aconteceu entre nós foi genuíno, e se você me der a chance de explicar... Explicar o que, exatamente? Interrompeu ela. Que você tem obrigações com sua família, que nosso acordo de ontem à noite para viver o momento era conveniente enquanto Leila não estava por perto. Não, exclamou Khalid, a frustração evidente em sua voz. Eu nem sabia que meu pai traria Leila ao Brasil.
Foi uma decisão repentina dele. Yasmin cruzou os braços, criando uma barreira física entre eles. E o que você vai fazer agora? Apresentar-me como a garçonete que fala um pouco de árabe? Ou simplesmente me manter escondida enquanto entretém sua futura esposa? As palavras saíram mais duras do que pretendia, mas não conseguiu contê-las. A humilhação misturava-se à decepção, criando uma tempestade emocional que ameaçava transbordar. Khalid aproximou-se, tentando tocar seu braço, mas ela recuou. Yasmin, por favor, não é isso que quero. Estou tentando ser honesto com você, mostrar respeito. Respeito seria ter me contado sobre Leila antes de me beijar na praia, respondeu ela amarga. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Lá fora, o sol começava a se pôr, lançando tons dourados e alaranjados pela suíte luxuosa. A beleza do momento contrastava cruelmente com a tempestade emocional que Yasmin enfrentava. Você tem razão, admitiu Khalid finalmente. Deveria ter sido completamente honesto desde o início, mas a verdade é que quando estou com você, esqueço todas essas obrigações e expectativas. Pela primeira vez em muito tempo, sinto-me apenas eu mesmo. A sinceridade em sua voz fez Yasmin hesitar. Parte dela queria acreditar nele, agarrar-se à conexão que haviam formado. Outra parte, mais racional, sabia que algumas diferenças eram intransponíveis. O que você quer de mim, Khalid? Perguntou ela cansada. Por que me chamou aqui? Para terminar? Para se desculpar? Ou para propor que continuemos nos vendo às escondidas? Khalid passou a mão pelo rosto, um gesto que revelava seu próprio conflito interno. Chamei você porque merecia saber a verdade antes que as coisas ficassem mais complicadas. E porque... Ele hesitou. Porque não quero perder o que começamos a construir. E o que exatamente começamos a construir? Questionou Yasmin. Um romance passageiro que termina quando você volta para Dubai? Ou algo que tem chance real de futuro? Não sei, admitiu ele. Mas sei que nunca me senti assim antes. E quero descobrir o que pode ser, apesar das complicações. Yasmin sentiu lágrimas se formando, mas recusou-se a deixá-las cair. Não choraria na frente dele. As complicações, como você chama, não são pequenas, Khalid. Estamos falando de expectativas familiares, tradições culturais, diferenças socioeconômicas enormes. Sem mencionar uma quase noiva chegando amanhã. Eu sei, respondeu ele, sua voz baixa refletindo a gravidade da situação. Mas também sei que passei a vida inteira seguindo o caminho traçado por outros. Pela primeira vez, quero escolher meu próprio destino. As palavras tocaram algo profundo em Yasmin. Ela também conhecia a pressão das expectativas familiares, a luta para equilibrar tradição e independência. Seu próprio pai ainda não aceitara completamente sua decisão de seguir carreira, em vez de se casar e constituir família como suas irmãs mais velhas. E o que você escolhe? Perguntou ela, finalmente permitindo-se olhar diretamente nos olhos dele. Khalid sustentou seu olhar. Escolho tentar, Yasmin. Escolho não desistir antes mesmo de começar. Escolho conversar com meu pai sobre Leila, esclarecer que não estou pronto para um casamento arranjado. E escolho pedir que você tenha paciência enquanto navego por essas águas turbulentas. Era um pedido sincero, mas também um pedido enorme. Yasmin caminhou até a janela, observando a praia lá embaixo. Pequenas figuras moviam-se na areia, vidas em miniatura, cada uma com suas próprias lutas e decisões. Não sei se posso fazer isso, Khalid, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Não sei se tenho forças para entrar em uma batalha que parece perdida desde o início. Não está perdida, insistiu ele, aproximando-se, mas ainda mantendo distância. Estou pedindo uma chance, Yasmin, uma chance para provar que o que sentimos vale a luta. Yasmin fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Seria mais fácil sair daquela suíte e nunca mais olhar para trás, proteger-se da dor inevitável que viria. Mas algo dentro dela, talvez a mesma coragem que a levara a cumprimentar um estranho em árabe dias atrás, a impedia de escolher o caminho fácil.
Preciso de tempo para pensar, disse Yasmin finalmente, afastando-se da janela. Tudo isso é demais. Khalid assentiu, respeitando seu espaço. Entendo. Tome o tempo que precisar. Vou embora agora, decidiu ela, pegando sua bolsa. Entrarei em contato quando estiver pronta para conversar. Ele não tentou detê-la, apenas observou enquanto ela caminhava até a porta. Antes de sair, Yasmin virou-se uma última vez. Boa sorte com seu pai e Leila amanhã. As próximas 48 horas foram as mais longas da vida de Yasmin. Mergulhou nos estudos e no trabalho, tentando não pensar em Khalid ou na família que viera encontrá-lo. Juliana notou sua mudança de humor, mas após algumas tentativas frustradas de descobrir o que havia acontecido, decidiu dar espaço à amiga. Na noite do segundo dia, Yasmin estava no pequeno escritório da importadora onde trabalhava, organizando documentos depois do expediente, quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Khalid. Posso te ver? É importante. Ela hesitou, o dedo pairando sobre a tela. Ainda não tinha certeza do que queria, do que estava disposta a arriscar. Mas a curiosidade venceu. Onde? Respondeu. Estou no calçadão de Copacabana, perto do quiosque onde costumamos parar naquela noite. O coração de Yasmin acelerou. Ele estava sozinho? O que teria acontecido com a visita da família? Chego em 30 minutos, respondeu, recolhendo suas coisas apressadamente. O trajeto até Copacabana nunca pareceu tão longo. No ônibus lotado, Yasmin tentava organizar seus pensamentos, preparar-se para qualquer cenário. Talvez Khalid quisesse se despedir adequadamente. Talvez quisesse propor algo impossível. Talvez. Quando finalmente chegou ao ponto do calçadão que ele mencionara, o sol já havia se posto, deixando um céu arroxeado pontilhado pelas primeiras estrelas. Avistou Khalid sentado em um banco, observando o mar, sozinho. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou, e um sorriso cansado, mas genuíno, iluminou seu rosto. Você veio. Vim, respondeu Yasmin, sentando-se ao seu lado, mas mantendo uma distância segura. Como foi com sua família? Khalid respirou fundo, olhando para o horizonte antes de responder. Difícil, mas necessário. Algo no tom de sua voz fez Yasmin prestar atenção especial. O que aconteceu? Falei com meu pai. Contei a ele que não posso seguir com o acordo com a família Al-Fayez. A surpresa deixou Yasmin momentaneamente sem palavras. Você realmente fez isso? Khalid assentiu, voltando-se para encará-la diretamente. Disse a ele que conhecia alguém. Alguém que me faz questionar todas as certezas que eu tinha sobre meu futuro. E como ele reagiu? Perguntou Yasmin, tentando ignorar o calor que se espalhava em seu peito. Como você pode imaginar? Com descrença, depois raiva, depois uma longa palestra sobre responsabilidade familiar e tradições. Khalid deu um meio sorriso. Mas no final, ele fez uma pergunta que me surpreendeu. Ela te faz feliz? Yasmin sentiu a respiração falhar. E o que você respondeu? A verdade, que em poucos dias com você senti mais vida e propósito do que em anos seguindo o caminho traçado para mim. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades. As ondas quebravam na praia, turistas e moradores locais passeavam pelo calçadão e o mundo continuava girando enquanto Yasmin absorvia o significado das palavras de Khalid. Não estou pedindo uma resposta imediata, continuou ele. Sei que é complicado, que há muito a considerar, mas queria que soubesse que não foram apenas palavras. Estou disposto a lutar pelo que sinto. Yasmin olhou para suas próprias mãos, buscando as palavras certas. E Leila, a família dela? Leila ficou aliviada, respondeu Khalid, surpreendendo-a novamente. Parece que ela tem um interesse romântico por um professor da universidade há anos, mas nunca teve coragem de contrariar a família. Minha rebelião, digamos assim, inspirou a dela. Uma risada escapou dos lábios de Yasmin, a tensão dos últimos dias começando a se dissipar. Então você é um rebelde agora? Aparentemente, sorriu ele.
Aos 30 anos, finalmente aprendi a seguir meu próprio coração. E o que seu coração diz? Perguntou ela, finalmente encontrando coragem para enfrentar o que estava acontecendo entre eles. Khalid pegou sua mão gentilmente, seus olhos transmitindo uma intensidade que palavras não conseguiriam capturar. Diz que encontrei algo raro e precioso no lugar mais inesperado, e que seria um tolo se deixasse isso escapar por medo ou conformismo. Yasmin sentiu lágrimas se formando, mas desta vez não as conteve. Tenho medo, Khalid. Medo de acreditar nisso e depois descobrir que era apenas um sonho passageiro. Eu também tenho medo, admitiu ele. Mas descobri que algumas coisas valem o risco. Você vale o risco. Naquele momento, sob as estrelas de Copacabana, Yasmin tomou sua decisão. Inclinando-se, eliminou a distância entre eles e o beijou. Um beijo que carregava promessa, esperança e o início de algo novo. 6 meses depois, o Centro Cultural Banco do Brasil estava lotado para a inauguração da exposição Pontes entre Mundos, um projeto de cooperação cultural entre Brasil e países árabes. Yasmin, vestida com um elegante terno azul marinho, circulava entre os convidados, verificando os últimos detalhes. Como coordenadora assistente do projeto, sua primeira posição profissional após a formatura em relações internacionais, sentia-se simultaneamente exausta e exultante. Os meses de preparação, reunindo artistas de ambas as culturas e organizando o intercâmbio, haviam valido cada minuto de trabalho árduo. Impressionante, disse uma voz familiar atrás dela. Especialmente para alguém que acabou de se formar. Yasmin virou-se com um sorriso, encontrando seu pai, Ahmad Kouri, admirando o espaço. Ao lado dele, sua mãe Soraya observava orgulhosamente a filha. Obrigada por virem, disse Yasmin abraçando-os. Significa muito para mim. Não perderíamos por nada, respondeu Soraya. Finalmente entendemos por que você escolheu este caminho. Você brilha aqui. O comentário emocionou Yasmin. Após anos de desaprovação velada quanto à sua escolha profissional, seus pais finalmente pareciam compreender sua paixão pelas relações interculturais. Onde está seu jovem? Perguntou Ahmad, olhando ao redor. Khalid está terminando uma ligação de trabalho, explicou Yasmin. Deve se juntar a nós a qualquer momento. Como se convocado por suas palavras, Khalid apareceu entre a multidão, caminhando em sua direção. Nos últimos 6 meses, muita coisa havia mudado. Após intensas negociações com sua família, ele conseguira estabelecer um escritório da empresa no Rio de Janeiro, tornando-se o representante permanente dos negócios Al-Rahman no Brasil. O apartamento que agora dividiam em Botafogo oferecia uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara. Um meio termo entre o luxo a que ele estava acostumado e a autenticidade carioca que Yasmin tanto valorizava. Desculpem o atraso, disse Khalid, cumprimentando os pais de Yasmin com respeito. A chamada com Dubai se estendeu. Problemas? Perguntou Yasmin preocupada. Khalid sorriu. Um sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Pelo contrário, boas notícias. Mas falaremos sobre isso depois. A cerimônia de abertura transcorreu perfeitamente. O discurso de Yasmin sobre a importância do diálogo intercultural foi recebido com aplausos entusiasmados. Quando finalmente teve um momento para respirar, Khalid a puxou para um canto tranquilo da galeria. Estou incrivelmente orgulhoso de você, disse ele, beijando sua testa. Você transformou uma ideia em realidade. Tive ajuda, respondeu Yasmin modestamente. Seus contatos foram essenciais para trazer os artistas de Dubai. Você teria conseguido de qualquer forma, insistiu ele. Sua determinação é uma das coisas que mais amo em você. Yasmin sorriu, descansando a cabeça em seu ombro por um momento. Quais são as boas notícias de Dubai? Khalid respirou fundo. Meu pai está vindo ao Brasil no próximo mês. Oh! Respondeu Yasmin, tensionando-se ligeiramente.
Embora tivesse conversado com Faisal Al-Rahman por videochamadas, ainda não o conhecera pessoalmente. Isso é inesperado. Ele finalmente aceitou completamente minha decisão, explicou Khalid, e quer conhecer a mulher que, nas palavras dele, deu a seu filho uma espinha dorsal. Yasmin riu, relaxando. Gosto do seu pai. Ele vai gostar de você também, garantiu Khalid. Na verdade, ele tem um presente para nós. Que tipo de presente? Um apartamento em Dubai, para termos nosso próprio espaço quando visitarmos. E Khalid hesitou, um brilho especial em seus olhos. Ele quer saber quando planejamos dar a ele netos. Yasmin arregalou os olhos. Ele disse isso? Disse. Aparentemente desistiu da ideia de um casamento arranjado, mas não da ideia de ser avô. O comentário fez Yasmin sorrir. Ultimamente, a ideia de construir uma família com Khalid vinha ocupando seus pensamentos também. Talvez mais cedo do que ele imagina, disse ela, uma mão pousando instintivamente sobre sua barriga. Foi a vez de Khalid arregalar os olhos. Você está... Yasmin assentiu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Descobri ontem. Queria o momento perfeito para contar. E acho que este é. A expressão de Khalid transformou-se de surpresa para pura alegria. Envolvendo-a em seus braços, levantou-a do chão em uma explosão de felicidade, atraindo olhares curiosos dos convidados próximos. Cuidado, riu Yasmin. Temos uma pequena pessoa a considerar agora. Khalid a colocou delicadamente de volta no chão, mas manteve-a em seus braços. Você me faz o homem mais feliz do mundo, sabia? Como poderíamos imaginar, refletiu Yasmin. Tudo porque decidi usar o pouco de árabe que conhecia para cumprimentar um estranho. Não foi coincidência, respondeu Khalid, tocando seu rosto com ternura. Foi destino. Naquele momento, cercada pelo sucesso profissional que tanto buscara e pelo amor que encontrara quando menos esperava, Yasmin finalmente compreendeu a sabedoria nas palavras de sua avó Fátima. O coração reconhece seu lar, mesmo em terras estrangeiras. E ali, entre dois mundos que haviam aprendido a conectar, Yasmin e Khalid encontraram seu verdadeiro lar, um no outro.